Se você não aguenta mais vídeos bobos ou repetitivos que só te dão tédio enquanto você tá online, esta postagem é perfeita para você. E se você gosta de contos, mas não tem saco para ler, este canal iniciante é a sua cara, porque ele foge da mesmice. Aproveite para dar um like e ajudar o canal a crescer. Nos próximos minutos você vai relaxar e viajar no drama de Maeko e de quebra, descobrir curiosidades históricas em recortes curtinhos, que servirão de assunto nas rodas de conversas com parentes e amigos. Eu sou o Norba e agradeço de coração sua presença no meu canal. Segue o vídeo e vida que segue. Ano de 1778, litoral da costa ocidental da África, colônia Guiné Portuguesa. O calor era seco e a brisa do mar carregava o cheiro da vida cotidiana. Guiné-Bissau foi colonizada por Portugal a partir do século XV, mas sua independência foi declarada há aproximadamente 52 anos, no ano de 1973. Porém, sua independência só foi reconhecida no ano seguinte, o que colocou o país na condição de primeira colônia portuguesa do continente africano a se tornar reconhecidamente independente do domínio lusitano. Aquele trecho de litoral, onde hoje se localiza Guiné-Bissau, jovens de uma comunidade mandinga se reuniam nas águas rasas para pescar com lança. Na plenitude dos 19 anos, Maeko tinha braços fortes e olhar atento. Crescido sob as tradições do clã, o jovem africano conhecia os caminhos do rio, os sinais do tempo e a arte da sobrevivência. Ele e mais 5 amigos estavam na maré baixa, indo e brincando de luta com lanças. Era um momento comum, que fazia parte de uma rotina ancestral repetida por gerações. Pescar, dividir, viver em comunidade. Mas aquele momento iria mudar completamente a vida daqueles jovens. Desde o século XVII, a região enfrentava uma escalada cada vez maior da presença europeia. Os portugueses, com apoio de comerciantes locais, haviam transformado o litoral africano em ponto estratégico do tráfico transatlântico de escravos. Fortes improvisados, soldados a serviço da coroa portuguesa, circulavam entre as aldeias com promessas de ouro, tecidos, pólvora, além de outras bobagens sem valor. Naquela manhã, Maeko viu no horizonte o que muitos da sua aldeia temiam, uma nau de bandeira portuguesa, pesada, com 2 velas enferrujadas pelo sal, e com cascos escurecidos pelo tempo. Aproximava-se devagar, empurrada pela corrente e pelo vento, tal qual um predador à espreita. O navio era um tombeiro, nome dado às embarcações negreiras, e retornavam às Américas carregados de seres humanos sequestrados. Nas embarcações viajavam marinheiros mercenários, soldados armados, intérpretes africanos. Quando o navio fundiu a algumas centenas de metros da praia, um escalé foi baixado. No barco havia 2 portugueses disfarçados e 2 africanos de uma etnia rival. Trouxeram produtos baratos, tecidos coloridos, canivetes, entre outros objetos de pouco valor. Os jovens se aproximaram, mas Maeko ficou em alerta. O contato foi breve. Um dos africanos que acompanhava os portugueses assobiou bem alto. Era o sinal. Do mato surgiu um grupo de soldados portugueses armados com mosquetes, junto de africanos de outras aldeias portando lanças. A operação foi violenta, rápida, precisa e brutal. Era uma ação organizada, composta por soldados portugueses armados, também por milícias africanas de tribos rivais, pelo medo das ameaças contra os membros de seus clãs, africanos contra outros africanos, sob demanda europeia. Maeko e os amigos foram amarrados com cordas de cânhamo e levados até o bote. Não houve julgamento, nem explicações, pois aqueles jovens raptados eram apenas mercadoria. O céu pesava sobre os ombros de Maeko. Ele não sabia onde estava, nem o que viria. Depois da captura, Maeko passou vários dias confinado numa cela de pedra, no entreposto de escravos. Ali, nas fortalezas costeiras como Elmina e São Jorge da Mina, africanos eram mantidos como mercadoria viva antes do embarque. Então veio o som do sino. Era o aviso de que o navio estava pronto. Maeko foi levado à praia escoltado por homens armados. Um tombeiro, como eram chamados os navios negreiros, balançava ancorado, e no qual Maeko foi embarcado. O convés era sujo, coberto de serragem e sangue seco. Ali o capitão fazia anotações: sexo, idade aproximada, condição física, mas nenhum nome foi escrito. Maeko foi empurrado para dentro da escotilha de madeira, que levava ao porão. Um único lampião balançava, iluminando a penumbra de homens e mulheres acorrentados às paredes do casco de madeira velha. O ar era quente e úmido, exalando odor de urina, vômito e desespero. As tábuas estavam cheias de farpas e pulgas. Muitos já estavam fracos ou doentes, com poucas chances de sobrevivência. Maeko,
pela primeira vez, entendeu o tamanho do pesadelo. Todos estavam acorrentados, todos estavam desamparados, todos estavam condenados. O navio ainda ficaria mais alguns dias ancorado, até lotar o porão com cerca de 250 pessoas, contingente comum nos tombeiros lusitanos da época. A travessia até o Brasil levaria de 30 a 50 dias, dependendo do clima. Muitos morreriam no caminho. Seus corpos seriam lançados ao mar como lixo descartado. Não haveria sentimento de culpa ou sequer de remorso. Mas Maeco ainda não sabia o que o futuro lhe reservava. Ele só sabia que a liberdade havia acabado. Você sabe o que foi a trajetória marítima conhecida como Travessia do Meio, ou Passagem Média? As duas são sinônimos. Entre os séculos XVI e XIX, tal trajetória marítima era o maior temor de marinheiros europeus e das pessoas africanas raptadas que se encontravam a bordo de navios negreiros no continente africano. Veja mais detalhes na sequência da postagem. A caravela iniciou a rota mais temida à época no Atlântico Negro, a chamada Passagem Média ou Travessia do Meio. A Travessia do Meio ou Passagem Média envolvia etapas intermediárias entre 3 viagens marítimas. A primeira era da Europa ao continente africano. A segunda, chamada Travessia do Meio, era da África até as Américas, mas também envolvia a marcha dos capturados, de suas tribos até o local de embarque, bem como o tempo de ancoragem nas embarcações. E a terceira era a viagem dos veleiros no retorno à Europa. Saques de pirataria durante a espera no litoral africano, rebeliões de capturados durante as viagens, ausência de vento, epidemias e esgotamento de recursos, como a água doce e alimentos, faziam da passagem média motivo de temor. Maeco estava acorrentado ao lado de outras pessoas, todas sem nomes, todas na penumbra de um porão úmido, sufocante e fétido, todas apavoradas. Os corpos se misturavam, fezes, vômitos, sangue, tudo escorria por entre as tábuas. Muitos morreriam ali mesmo. Os corpos dos falecidos seriam lançados ao mar. Segundo registros históricos, entre 15 e 20% dos africanos sequestrados morriam durante a viagem. Esses óbitos eram considerados uma simples comum perda de carga. Durante os raros momentos em que os cativos subiam ao convés, os soldados e marinheiros faziam os sequestrados dançarem. Mas não era dança, apenas uma forma para manter seus músculos ativos. Era tortura. Maeco sobreviveu, e quando a terra apareceu no horizonte, ele pensou que o pesadelo acabaria, mas era apenas a continuação de mais dor e sofrimento. Ano de 1778. São Salvador da Bahia de Todos os Santos, colônia do Brasil do Reino de Portugal. A cidade de Salvador fervilhava. Já não era mais capital do Brasil. O trono havia se mudado para o Rio de Janeiro desde 1763. Mais de 1 milhão de africanos desembarcaram ali entre os séculos XVI e XIX. O navio atracou na Baía de Todos os Santos, e os cativos foram desembarcados às dezenas, em filas silenciosas, sob os olhares curiosos de transeuntes e de compradores interessados nos corpos negros recém-chegados. Foram levados a um largo de comércio humano, possivelmente o terreiro de Jesus, ou talvez o mercado do lar, locais para a realização de pregões, e onde os corpos negros sequestrados seriam exibidos e vendidos, tal qual os leilões de gado. Os dentes eram examinados, os músculos apalpados, as feridas lavadas às pressas para valorizar o produto. Maeco foi vendido rapidamente. Era jovem, forte, alto. Foi arrematado por um senhor de engenho, chamado Francisco de Almeida, proprietário de terras no recôncavo baiano, região produtora de açúcar desde o século XVI. Maeco não sabia, mas iria trabalhar num engenho de produção de açúcar, no centro de uma enorme plantação de cana-de-açúcar. Os engenhos eram verdadeiras máquinas de moer gente, levado numa carroça puxada por cavalo. Ao entardecer, a carroça parou diante de um alto portão de madeira que ostentava o brasão da família Almeida. Era a entrada de seu futuro tenebroso. Do lado esquerdo, um canavial se estendia até o horizonte. À direita ficava a senzala, com alojamentos construídos à base de pedras, cimentadas por pau. Era onde dormiam os escravizados. Ao centro, a casa grande, uma enorme residência branca, de 2 andares, janelas azuis e varanda comprida. Ali viviam os donos do mundo. Maeco desceu da carroça sem forças. A liberdade, agora, era uma memória longínqua, e o trabalho escravo seria sua nova sentença.
Ano de 1780. Freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe, capitania da Baía de Todos os Santos. Enfrentando há meses o sol escaldante do recôncavo baiano, Maeco se tornou um verdadeiro gigante em comparação aos outros cativos da fazenda. Seu corpo alto e musculoso se destacava nos campos de cana-de-açúcar, onde trabalhava 7 dias por semana, do nascer do sol até o crepúsculo. Naquela época, o Brasil colônia era sustentado pelas culturas cafeeira e canavieira, esta última responsável pela produção de açúcar, obtido por meio do sofrimento, do suor e do sangue de pessoas escravizadas. Os canaviais, com folhas cortantes feito navalhas, eram um inferno verde, e foi nesse inferno que Maeco foi moldado. Mas mesmo enfrentando o regime de trabalho brutal, o africano parecia carregar uma chama interna. Trabalhava com vigor e nunca sorria. Às vezes trocava palavras gentis com o próprio Senhor Francisco, algo raro e quase impensável para os outros escravos. Ano de 1785. Freguesia de São Bartolomeu de Maragogipe, capitania da Baía de Todos os Santos, colônia do Brasil do Reino de Portugal. Numa tarde abafada, enquanto o céu tingia-se de laranja, um fazendeiro de outra região chegou à propriedade do Senhor Francisco de Almeida. Usava roupas finas, mas seu olhar era urgente e mostrava constrangimento. Veio à procura de um baguá, termo usado na época para designar escravos de estatura considerável e com potente vigor físico, escolhidos para a reprodução. O visitante explicou, com frieza e vergonha velada, que possuía 2 escravas no vício e que seus machos não estavam dando crias de qualidade. O termo intitulado novício era usado para designar escravos em período fértil para engravidar. Francisco de Almeida ordenou ao capataz para que enfileirasse seus cativos. Maeco, cabisbaixo mas imponente, sobressaía-se como uma árvore entre arbustos. Sem dizer uma palavra, o visitante apontou o indicador para Maeco. O baguá estava escolhido. No decorrer do século XVIII, muitos proprietários de escravos e escravas promoviam a absurda ideia de aperfeiçoamento da linhagem genética por meio da reprodução forçada entre cativos. Os filhos gerados por mulheres escravizadas eram considerados bens pertencentes ao proprietário da mãe cativa. O processo ocorria de maneira muito discreta, evitando-se que tais situações fossem registradas por órgãos públicos oficiais. Com as mãos amarradas, Maeco foi posto na traseira de uma carroça. Partiu em silêncio. Ao chegar numa fazenda totalmente estranha, o africano foi levado à presença de 2 mulheres, Clara e Joana, ambas jovens, bonitas, mas tristes. Nenhuma palavra foi trocada entre eles. Não havia consentimento, apenas relações físicas forçadas. No 4º dia, o fazendeiro levou de volta a fazenda de origem, trazendo como pagamento ao seu dono um belo cavalo. Francisco recebeu o animal, que foi informado que, segundo relatos das escravas, Maeco teve desempenho excepcional. O nome de Maeco chegou aos outros donos de escravas ainda férteis. 9 meses se passaram. O fazendeiro retornou montado num belo cavalo, mas trazendo uma valiosa égua como presente ao Senhor Francisco. Trazia também novidades. Clara pariu um casal de gêmeos fortes e grandes, e Joana deu à luz um menino robusto e de saúde perfeita. Maeco tornara-se valioso. Outros fazendeiros passaram a procurar Francisco para alugar seu reprodutor. Documentos históricos daquele período comprovam a prática de circulação de propagandas em bilhetes sobre reprodutores machos que geravam boas crias. Com o passar do tempo, periódicos como, por exemplo, o jornal Gazeta do Rio de Janeiro, tornaram comuns anúncios pagos para divulgar propriedades onde nasciam crias de boa raça. Só para constar, o periódico Gazeta do Rio de Janeiro foi o primeiro jornal brasileiro. Foi o impresso oficial da corte portuguesa no Brasil. Sua primeira edição se deu em 10 de setembro de 1808, e não na década de 1780, como esta fábula induz a entender. Maeco se tornou uma lenda viva entre os senhores de engenho, mas, para ele, tudo ainda era silêncio e lembrança da praia onde pescava, dos amigos que ficaram para trás e da liberdade que o mar lhe prometia, mas que o Atlântico jamais entregou. Maeco passou a receber pequenos privilégios, saiu da lavoura, acompanhava o senhor nas rondas, vestia roupas limpas e recebia porções maiores de comida. Ganhou até uma rede de dormir exclusiva, que era lavada regularmente e pendurada à sombra, em locais afastados dos demais cativos. Mas os olhos de Maeco perderam o brilho. Ele quase não falava e uma tristeza disfarçada parecia ter tomado sua alma, antes dócil e gentil. Mas Maeco sentia-se apenas um instrumento reprodutor de mais vidas em agonia, promovendo a geração de novas pessoas que, como ele, sofreriam as agruras da escravidão.
avalie se inscrever no canal para receber notificações de outros vídeos como este. O tempo passou, e com ele cresceu o orgulho do Sr. Francisco. Certa tarde, enquanto caminhavam pelos limites da fazenda, Francisco ria alto, vangloriando-se dos descendentes de Maeco espalhados pelo recôncavo, como se os descendentes de Maeco fossem animais. Repentinamente, Maeco ficou paralisado de medo diante do que viu em sua frente. Seu olhar se fixou em direção a um ninho de cobras cascavéis ao lado de seu proprietário. Porém, num rápido movimento, na forma de um empurrão súbito e violento, Maeco lançou seu senhor para longe do ninho. Mas no ato de empurrar seu dono, Maeco caiu ao chão. As cobras se agitaram. Maeco emitiu um sussurro de dor ao ser picado por inúmeras serpentes enfurecidas, cujos chocalhos emitiam um som do alerta mortal. Em poucos segundos, Maeco se transformou num corpo que se contorcia freneticamente. De sua boca escorria uma baba viscosa, ao tempo em que murmurava palavras no dialeto de seus ancestrais. Atônito, o patrão gritou por ajuda. Deitado em sua rede, após ser socorrido, Maeco sofreu 8 horas de agonia. Ek moet vis vang. My ma wag vir die vis om aandete te maak. Ek moet vinnig terug gaan dorp toe. Sob os olhares tristes de Francisco e de sua sinhá, o escravo moribundo não conseguia ouvir as lamúrias dos demais cativos e cativas, que o admiravam como ser humano. O sol se foi, a noite caiu, e os grilos, indiferentes, continuaram a estridular. O suplício de Maeco durou até sua respiração cessar, seus olhos se fecharem definitivamente, anunciando sua morte. De repente, Maeco reabriu os olhos. Confuso, mas feliz, ele se viu jovem novamente, caminhando na aldeia onde nasceu. O mar calmo, as redes de pesca secando ao vento, as pequenas choupanas com cobertura de sapé. Sua mãe cantarolando diante de uma churrasqueira feita de barro, assando peixe sob grossas folhas de coqueiro. O cheiro de lenha e maresia exalava felicidade. Ali, naquele instante, Maeco voltou a sorrir, depois de tanto tempo vivenciando tristeza, sofrimento e saudades. Muito obrigado por prestigiar meu esforço. Canal Histórias com História. Ficção e verdade para entreter e instruir.